Então, pessoal, vamos dar início aí à nossa quarta noite, né? Em comemoração à Semana do Alimento Orgânico. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, a participação, né? Eu sou Éder Paulino, para quem não me conheceu nos outros dias, eu sou consultor técnico da Fazenda M Nutrilite do Brasil. A nossa empresa é a empresa produtora de vitamina C natural, extraída da acerola, e nós possuímos certificações orgânicas de acordo com o regulamento do brasileiro, europeu e norte-americano, e também possuímos a certificação de comércio justo. O evento ele está sendo realizado pela Nutrilite, ele está sendo promovido pela Nutrilite, e nós temos o apoio da CPORG do estado do Ceará. Daqui a pouco eu vou deixar no chat o link do canal para vocês poderem acessar também o canal da CPORG no YouTube. Neste canal, nós vamos disponibilizar as gravações das 4 palestras que foram geradas nessa semana. Para possibilitar a nossa integração, eu gostaria que vocês colocassem no chat de onde vocês estão acompanhando a nossa live. Eu peço que vocês utilizem o chat para perguntas e compartilhamento de informações. Como vocês puderam verificar, nós desabilitamos tanto o áudio quanto a câmera para evitar interferência na hora que o COB estiver apresentando. Para otimizar a palestra e compartilhamento do conteúdo, as perguntas serão respondidas ao final do evento. Dependendo do horário que o COB finalizar sua apresentação, a gente responde todas as perguntas, se a gente tiver tempo. Caso contrário, a gente vai fazer da mesma forma que nós fizemos nas outras. Vamos selecionar algumas perguntas e as demais elas serão respondidas em um e-mail que eu vou passar à parte. Por falar em e-mail, nós vamos estar passando 2 e-mails para vocês. Um será com o certificado e o outro será com essas perguntas que não foram respondidas durante as palestras, que não deu tempo, e com as apresentações, certo? Eu vou aqui simular o acesso à confirmação de presença, certo? Então, eu vou projetar aqui minha tela para vocês. Só um momentinho. Raquel ou Marquinhos, quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês sinalizam para mim, por gentileza, ou o próprio COB? Ok, Éder, estamos vendo. Legal. Então, acabei de colocar aí o link, certo? Para acesso à lista de presença. Então, ao clicar no link, você vai ser direcionado para uma página na internet, certo? Simplesmente você vai colocar o seu nome completo, conforme você colocou na inscrição, e colocar o seu endereço de e-mail. Feito isso, você coloca em enviar, aperta em enviar e pronto, sua presença foi confirmada. Você pode sair da página e retornar aqui para a nossa palestra. Então, uma coisa que é importante, pessoal, a confirmação da presença ela é importante para a gente porque é como a gente vai ter a certeza de que cada pessoa participou das palestras, tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida, quem tiver participar de alguma palestra e não tiver tido acesso à lista de presença, eu peço que vocês enviem um e-mail para o Marco Silva. Marquinhos, se você puder colocar seu e-mail aí no chat, por gentileza, para que a gente possa fazer esse controle mais efetivamente. Então, sem mais delongas, nós chegamos à nossa última noite de palestras com um tema bastante importante para o sucesso de uma propriedade, de uma empresa, enfim, que é a comercialização de produtos orgânicos, né? Todo produtor, ele sonha em produzir o seu produto lá na sua lavoura, ou processar e comercializar, né? Então, para você poder comercializar, é importante que você conheça bem o seu público, né? O evento ele tem como alvo todos os agentes dessa cadeia e visa a popularização dos alimentos orgânicos, tornando os mais conhecidos para todos. Então, nós temos o objetivo de fomentar a agricultura orgânica, tornar essa atividade cada vez maior, mais popular, por meio de ações que visam esclarecer o que é, como se desenvolve, quais são as vantagens de se produzir e de se consumir produtos com essas características.
Durante essa semana foi disponibilizada uma programação riquíssima, bem fartas, com palestrantes bem renomados, que estão abordando, né, temas bem relevantes, né? E para fechar com chave de ouro essa nossa semana, eu apresento para vocês o Cobb Cruz. O Cobb é design com mais de 25 anos de experiência no mercado de orgânicos. Ele é diretor da Organis, Associação de Promoção dos Orgânicos, que tem como propósito, nessa chamada Guerra das Narrativas, fortalecer na mente das pessoas a versão real do mundo dos orgânicos em movimento, utilizando todas as ferramentas de comunicação para criar, manter e aprofundar relacionamentos verdadeiros, aqueles que despertam interesse. Então, Kobe, obrigado por aceitar o nosso convite e eu deixo a palavra com você. Olá a todos, olá Éder, muito prazer estar aqui conversando com vocês e agradeço aí o convite da Amway por meio de sua marca Nutribotânica, agradeço o convite da Gabriela Morgante, que foi a primeira que se dirigiu à Organis e a mim, e parabéns aí pelo evento de vocês, parabéns aí pela tua luta com esses brinquedos que sempre falham na hora que não precisa falhar, né? Mas é um brinquedo agradável, porque, olha só, né? Vocês todos aí, a maioria, imagino que deve estar de camiseta, e eu aqui de blusa, na capital mais fria do país, então não tem distância. E é uma maneira muito bacana de poder estar reunindo as pessoas, né? Faz falta, claro, o presencial, principalmente as feiras, e as feiras sempre têm, assim, aquela conversa de corredor, aquela conversa não programada, que sempre sai alguma novidade, sempre sai, olha, deixa eu te apresentar, eu acho que esse projeto tem a ver com você. Então, estamos todos ansiosos para que elas voltem e comece a ajudar a impulsionar de novo o orgânico, que está vindo numa curva boa, né? E antes de falar um pouco disso, quero complementar sobre a Organis, que é uma entidade, uma associação sem fins lucrativos. O histórico da Organis vem de 2005, por meio da marca Organic Brasil. Nós, em parceria da FIEB com a Apex Brasil, tinha o propósito, ainda tem, né, de levar brasileiros, produtores de orgânicos, para fora do Brasil. Foram 12 anos de promoção desses brasileiros na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Canadá, no Oriente Médio. E isso nos deu uma noção bem boa da linguagem do orgânico, de como promover. E depois de uns 10 anos fazendo isso, a gente se tocou que para o Brasil crescer lá fora, precisava crescer aqui dentro. E daí a gente construiu a Associação Organis em 2015, né? Então, praticamente 6 anos aí de associação, justamente para promover o orgânico aqui no Brasil. Tem muitas associações boas, fazendo trabalhos assim excelentes, e é tão importante saber o que a gente é saber o que a gente não é. Nós não somos, não entendemos muito dessa parte técnica, da porteira para dentro, logística, não fazemos o lobby do bem, ou então advocacy, articulações. A gente não comercializa, mas o que a gente faz, afinal? Tem uma ponta muito importante aqui, que é comunicar com diversos públicos, é uma comunicação de dentro para fora, para gerar relacionamento e despertar engajamento. Ou seja, pegar todos os atributos positivos do orgânico e comunicar de uma forma que toque no coração das pessoas, que toque na mente delas também. E como é que a gente faz isso? A gente promove com os recursos dos nossos associados, que hoje são em torno de 90 associados, e então estamos presentes aí nas redes sociais, nas principais feiras,
e por aí vai, né? Tem bastante coisa que a gente faz, é só acessar o nosso site, tem as pesquisas, pode baixar, e é totalmente gratuito. Inclusive o e-book, o que é um produto orgânico. Então, e para falar de orgânico, o que um design tem para falar de orgânico, né? Porque a nossa vocação na Orgânicos é comunicação, tá? E que tem muito a ver com a promoção. E o que a gente percebeu nesses 4 dias aqui de evento, né? Esse é o quarto. Os primeiros 3 dias a gente percebe que o orgânico ele é muito sofisticado. Ao contrário do que muita gente pensa, a maioria pensa que o orgânico é aquilo que ele não tem, ou seja, não contém agrotóxico. E não, ele é muito mais que isso. O lado positivo do orgânico é aquilo que ele é. Então, essas coisas a gente tem que estar sempre comunicando. E o que aconteceu em 2020, que foi um ano assim, exuberante, crescemos em torno de 30%, foi uma curva fora da curva, porque a gente está sempre em curva ascendente, não só no Brasil, mas o mundo inteiro cresce os orgânicos. Só para situar nesse cenário, o mercado mundial de orgânico hoje gira em torno de 120 bilhões de dólares. Quase a metade disso nos Estados Unidos, depois vem a Alemanha, a França, e ali fica disputando mais ou menos em 4º lugar, Itália, Inglaterra, Canadá, China e o Brasil. O Brasil ocupa mais ou menos 1% desse mercado. Isso nos mostra o quê? É um país que é o celeiro, né, da produção de alimentos. Isso mostra que a gente tem muito chão, literal e economicamente falando. Tem muita coisa para desbravar. Está longe de estar saturado o nosso setor. Mas, por outro lado, a gente olha assim, será que a gente não deveria estar mais avançado nos orgânicos, ter mais produtos, ter mais gôndolas dedicadas? Talvez. Tá? Todos esses países aí que eu citei, eles são muito mais maduros. A lei veio antes. A nossa lei começou a vigorar há 10 anos. Ou seja, estamos muito jovens ainda. É um setor relativamente frágil. Tá? Quando a gente olha essas 3 palestras, você vê como tem uma sistematização muito interessante. Tá? Quando você fala do sistema integrado de combate às pragas, quando você fala da certificação, dos mecanismos, dos 3 modelos que existem aqui no Brasil, e todo aquele material, falando dos solos, e a parte de informação, essa precisa amadurecer. O Brasil ainda precisa avançar muito na sistematização da informação. Desculpem. E onde que a Orgânicos tem ajudado nisso? Poucas informações que existem no setor, números que são importantes para atrair novos players, para, enfim, atrair investimentos, para a indústria se sentir segura, né, em entrar neste mercado, porque a indústria, ela sabe que é um mercado que ela não pode ficar fora. A questão é quando que eu vou entrar? Quando que eu vou ter uma segurança de regularidade de entrega, de insumos, tá? Ou talvez ela tivesse que fazer uma outra pergunta. Quando que eu vou aprender a lidar com essa cadeia, formar uma cadeia, mudar minha cultura de compra? Porque é diferente. Tudo no orgânico é diferente. E nós temos 2 pesquisas, uma que foi feita em 2017. Em 2017, apontava, quando a gente perguntava assim sobre, você consumiu algum produto nos últimos 30 dias? Em 2017, a penetração era de 15%. Em 2019, quando a gente fez a mesma pergunta, saltou para 19%. Ou praticamente 1 a cada 5 brasileiros consumiram algum produto orgânico nos últimos 30 dias. E muito tem se falado da questão de saúde, como que ela chegou forte nesta pandemia. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
já vinha forte. A pressão por alimentos saudáveis já estava acontecendo e a pandemia ajudou a empurrar um pouco isso. Para se ter uma ideia, antes da pandemia, nos janeiro, fevereiro, começo de março, a Organis tinha mais ou menos 12 mil visitas mês no nosso website. Em junho do ano passado, junho e julho, bem no auge, saltou para 25 mil visitas. Isso é interessante, mas também demandou para a gente responder quase 1.000 e-mails por mês. O que eram essas perguntas que nos chegavam? Duas chamaram assim a atenção, que era: como eu faço para me certificar? Ou seja, muita gente querendo entrar no orgânico, percebendo que era um negócio interessante. E a outra demanda que vinha, que eu também achei muito interessante, muito positiva, vinha de muitos lojistas fora dos grandes eixos, de pequenas cidades, de médias cidades, querendo saber como é que faz para adquirir produtos orgânicos para atender uma demanda. Ou seja, muita gente com condições de pagar pelo orgânico, mas sempre considerou um preço caro, começou a criar uma disposição porque começou a entender o seu valor. A questão da saúde bateu muito forte. E isso não tem volta. Então, 2020, ele teve uma curva muito interessante. No primeiro trimestre desse ano, crescemos um pouco. No segundo trimestre desse ano, estabilizou um pouco. A gente não sabe como é que vai ser esse platô até o final do ano. No começo do ano, nós tínhamos projetado um índice de trabalho de 10% de crescimento. Eu imagino que a gente vai crescer mais do que isso, tá? Mas é cedo para dizer, porque é um cenário muito instável. Com certeza, a questão de renda está influenciando diretamente. O índice de confiança do consumidor, muita gente segurando o dinheiro, tá? Mas o que melhorou? Duas coisas assim que a gente considerava um desafio para o crescimento do orgânico. Primeiro, o entendimento do seu valor. Então, o orgânico, ele cresceu na mente das pessoas. Se elas não estão podendo consumir orgânico, ou não estão podendo consumir mais agora, com certeza, a hora que elas puderem, elas vão consumir mais. Eu acredito que a gente vai passar por um pequeno boom de uma espécie de pós-guerra, assim. E quando vir isso, quando tiver essa retomada, o orgânico vai vir com força. Não só o orgânico, mas os saudáveis, tá? O FLV, quando eu falo FLV, estou falando de frutas, legumes e verduras, também cresceu. Muita gente passou a cozinhar em casa. Acho que muita coisa do que eu estou falando aqui vocês sabem, mas quem sabe pode aproveitar ou ampliar uma maneira de tocar em certas coisas aqui. E, além disso, né, a questão da distribuição também aumentou muito, melhorou muito. Muitos pequenos lojistas começaram a introduzir os orgânicos. Mercados, supermercados de vizinhança, eles estão muito ávidos por produtos diferenciados. E dentro desse portfólio de diferenciados, o orgânico vem junto. Tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que existe muita oportunidade. Mas também existe um desafio de como produzir o orgânico, né? Todo mundo sabe que não é fácil. Existem várias maneiras de entrar nessa cadeia do orgânico. Seja como produtor, seja como distribuidor, seja como lojista, prestador de serviço, plataformas, tem muita plataforma acontecendo aí, associações, enfim, consultores, outros pequenos lojistas, deliveries, vendas online. E por falar em vendas online, as vendas online, assim, quebraram um paradigma muito interessante, não só para os orgânicos, mas que refletiu também.
Por exemplo, a nossa pesquisa de 2019, quando a gente perguntava exclusivamente para os consumidores de orgânico, onde que eles preferiam comprar os orgânicos, a maioria preferia comprar nas feiras de orgânicos. Mas a maioria preferia, no entanto, comprar nos supermercados. Cerca de 1% fazia compra de orgânicos online. Em nossa enquete, que a gente fez o ano passado, é uma enquete que a gente fez com o público, que a gente conhece, que nos segue, deu mais ou menos umas 550 respostas. Então, tem que ter uma certa ponderação. Mas o que ela apontou? Esses consumidores, 20% deles disseram que faziam compra online. Ou seja, online veio para ficar. E quem quer entrar nesse mercado, ou quem está nesse mercado e quer crescer mais, falar em marketing digital é quase um pleonasmo. O marketing está aí, não tem volta. E como trabalhar esse marketing digital? Não tem como ficar fora do Google Ads. E para trabalhar no Google Ads, gerar busca, não é uma coisa tão simples assim. Mais do que escolher palavras-chave, o mais difícil é eliminar palavras-chave. Então, para isso é bom as pessoas se capacitarem ou contratar gente capacitada para lidar com o Google Ads. E quem que é esse empreendedor ou essa pessoa que quer empreender no orgânico? Imagino que tem dois tipos de empreendedores aí. Aquele que tem o orgânico na veia, um propósito assim, que para ele é uma questão de bem-estar, está oferecendo um bom produto do bem. Acredita nisso e quer fazer a coisa certa. E tem aquele que vê mais uma oportunidade de negócio no orgânico, mas também quer fazer a coisa certa. Tanto um quanto o outro pode dar certo, ou também pode não dar certo. A gente conversa com vários agentes da cadeia, sabe? Conversa com lojista, produtor primário, industrial, produtor de insumos, pessoal de logística, consultores, grande varejo, médio varejo. Se você perguntar para todos eles, assim, cada um vai trazer um ponto de vista, mas tem algo que une todos eles. Para entrar no orgânico, já foi o tempo que era muito complicado essa relação do grande varejo com o pequeno produtor. Isso não quer dizer que as coisas viraram uma maravilha, mas a relação melhorou muito. Deve ter um brucutu ou outro aí que ainda não se libertou desse gigantismo de apequenar o outro, mas isso está melhorando muito. Já foi tempo que também se podia contar com a boa vontade do consumidor. Quando eu falo com a boa vontade do consumidor, ele entendia que você podia produzir um produto que não estava exatamente dentro de um padrão, né, de beleza que ele estava acostumado a comprar. Acontece que as técnicas, né, e vocês sabem disso, a grande maioria que deve ser produtor, que hoje é possível oferecer um orgânico tão ou até mais bonito do que um produto convencional. E o que o mercado, o que esse varejo está pedindo? Uma boa entrega. E o que é uma boa entrega? Ela vai desde, sabe, fazer você atender uma expectativa de acordos, tá? Ter um planejamento, ter um produto bom, bonito, enfim, ter fidelidade. Então, você ser uma pessoa parceirável. Essa palavra parceirável não existe. Tive que lutar muito aí com o corretor para um dia que eu precisei escrever ela, por exemplo, no WhatsApp, né? Agora,
O varejista também tem que ser parceirável. O facilitador também tem que ser parceirável. E o produtor de orgânico? Tá, ele produz, né, ele é um bom produtor e ele sabe ser um bom vendedor também. Né? Tem gente que sabe, tem gente que não tem muito estômago para lidar com negociação. E isso o varejo pede, olha, tem que vir preparado, né? Porque senão se a pessoa não vem preparada, fica difícil uma negociação, sabe? Ele acaba até correndo o risco de ter prejuízo nisso. O que eu quero dizer com isso? Que é impossível? Não, é possível, só que tem que saber negociar com o varejo. E quem não sabe negociar com o varejo, tem outras saídas. Achar parceiros que sabem. E um pequeno produtor ou um médio produtor, às vezes não vai conseguir vender diretamente, porque é um volume. Ele vai precisar se unir com outros, fazer uma cooperativa, ou enfim, achar esse facilitador. Muita gente a chama de atravessador, ou, enfim. Tem muita gente boa distribuindo orgânico pelo Brasil, e mudou muito essa dinâmica de distribuição. Tem empresas hoje aí com capilaridade de distribuição que está no Brasil inteiro, Cultura Ceasa, vendendo orgânico não só, né, no grande varejo, mas no médio varejo, vendendo orgânico para os lojistas, em pontos inusitados, farmácia, posto de gasolina, enfim, existe uma oportunidade muito grande. E uma coisa que cresceu muito foram as feiras. As feiras são mercearias hoje muito interessantes, mercearias ambulantes. Aquele produtor que vinha trazer seus produtos para vender, né, produtos da sua produção, ele existe, mas ele não vende só isso. Ele pega produtos de outros produtores, produtos primários, produtos secundários, quer dizer, produtos semiprocessados e produtos de marca. Hoje você vê grandes marcas sendo distribuídas e vendidas nas feiras de rua. E tem distribuidores, não um nem dois, mas são diversos distribuidores, de todos os tamanhos, distribuindo produtos do Brasil inteiro em todas essas feiras aí. E outro mercado que cresceu muito foram, além das vendas online, as entregas de cesta, né? Os deliveries. Teve produtor aí que a gente conhece que teve que duplicar, teve produtor que teve que triplicar, teve produtor que teve que quadruplicar a sua produção para atender tamanha demanda. E isso mostra o quê? Mostra que a gente tem condição de produzir mais orgânicos do que a gente imaginava, porque o número de unidades produtivas em 2020, ela não cresceu na mesma proporção. Ou seja, muitos produtores tiveram que produzir, sabe, duplicar, triplicar, ou até mesmo quadruplicar, assim, na mesma área que eles tinham para produzir. Ou buscaram parceiros para ajudar eles a fazer essa entrega. E o Brasil cresceu em torno de 30%, né, no seu movimento, mas as unidades produtivas em 2020 cresceram, em média, no Brasil, 5%. Olha que curioso. No Nordeste, cresceu 35%. Então, o Nordeste está de parabéns. É uma nova fronteira que está aí, né, se desbravando nos orgânicos, muitas frutas. E o Brasil tem muita oportunidade para frutas. Não é fácil produzir frutas, mas eu vi coisas muito interessantes acontecendo. A gente fez uma visita para a Embrapa, em Cruz das Almas, que tem um trabalho de pesquisa muito interessante em fruticultura. Visitamos uma produção eu falo boas escalas, não gosto de falar grande escala, de boas escalas de frutas em lençóis, e produzindo abacaxi, produzindo manga, produzindo maracujá roxo. Aliás, tem uma demanda muito forte no Brasil para o maracujá. A gente sabe que não é muito fácil polinizar o maracujá, e é uma fruta que ganhou um status diferente, ela ficava meio escondida lá e veio para frente, uma fruta
É uma fruta de mesa tá bem em evidência ainda aí, né? Ou seja, é possível empreender no orgânico, é possível ter um retorno no orgânico. Talvez esse retorno não venha de imediato, tá? Quem coloca o coração na frente e vai trabalhando nisso, ele vai se frustrar menos do que aquele que tem uma expectativa e vê o orgânico somente como uma oportunidade, tá? Mas acontece que casos interessantes de produtor que começa a entrar por uma questão de oportunidade, e à medida que ele vai entrando e vai vendo o benefício próprio dele, da família, e esse contato com os clientes que ele tem nas feiras, ou enfim, nos pontos de contato, olha, ele não volta mais para o convencional. E uma das lutas que um produtor tem é, quando vai pensar em entrar para o orgânico, é lutar com os vizinhos, né? Porque sempre tem um vizinho, porque a nossa cultura do veneno é muito forte, né? Sempre tem um vizinho para te falar, escuta, se você não colocar um veneninho, o troço não vai, né? E o cara ali lutando, né? Ele sabe que vai ter que passar por um período de transição e depois vai ter que mudar toda a sua cultura de venda. E o vizinho ali, né, meio que azarando ele. Essa é uma das lutas que ele tem. Então, é um ato de heroísmo, né? Você empreender no orgânico. Mas o orgânico tem muita demanda ainda. O que falta? A gente sabe que tem muito produtor que está com dificuldade de escoar e tem muito varejo que está com uma dificuldade de achar esses produtores. O que pode ajudar? Como é que pode se encontrar? Como é que pode se conversar? A gente tem uma parceria que pode ajudar a solucionar isso aí. A gente tem uma parceria com a plataforma, com a tecnologia blockchain, a partir de todo o cadastro do mapa do Ministério da Agricultura, criar todos esses pontos, todos cadastrados por tipo de certificação. Você vai ver ali quem que é por auditoria, quem que é por SPG, quem que é por OCS. E não sei, você está numa região ali, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, olha que legal. Por que a gente não pega toda essa turma aqui, o ACS, faz um trabalho, quem sabe ajuda numa certificação para trazer esse pessoal para atender essa demanda aqui. Essa pode ser que seja uma solução. Unirorgânicos.com. Ele está numa fase beta ainda, vai passar pela fase 2, onde vai poder ter campos de buscas. E uma outra plataforma também que a gente tem parceria é Onde.Organic, que ele vai entrar não só os produtores, fazer busca por tipo de produtos, por tipo de estabelecimento, mas também vai mostrar onde estão estabelecimentos de compras online, de entregas e por aí vai. E essas coisas estão pipocando. Tem muitas plataformas já regionais acontecendo e a gente quer fazer essa em nível de Brasil, tá? O blockchain, para quem não está acostumado, como é que ele vai funcionar? O blockchain, ele vai ter uma validação, sabe? Todo documento, ele vai ter que ter uma validação. Por exemplo, a certificadora emite um certificado. Então, entra lá, carrega esse documento e eu não sei explicar muito bem todo o mecanismo dele, mas é uma forma de validar tudo a certificação de um produtor. Né? Para quem está procurando ter toda a segurança, ele vai achar lá, pô, esse aqui está válido, está certificado. Agora, falando de oportunidade que o Brasil tem, o quanto que o Brasil precisa avançar no seu percentual de itens orgânicos no varejo. O Brasil conta aí com, no máximo, 1% de produtos orgânicos em relação aos convencionais no varejo.
E qual que é o país que está mais avançado nisso? É a Dinamarca. A Dinamarca conta hoje com 12,1%. Ou seja, dá para avançar muito ainda, né? Você vê que um país que tem muita condição, que já tem uma cultura e poder aquisitivo mais voltado para o orgânico, parece que 12% é pouco, mas para chegar em 12%, olha, não é fácil, né? Então, temos muito trabalho pela frente aí. Um dado interessante que a gente tem da nossa pesquisa de 2019, tá? E em relação também à nossa enquete, em 2019, metade consumiu orgânico todos os dias. Tá? Ou seja, quem está consumindo orgânico, ele está consumindo mais orgânicos comparado com 2017. A nossa enquete de 2020 mostrou que, mesmo quem já consumia orgânico, começou a aumentar ou consumiu pelo menos a mesma quantidade, metade deles. Tá? E outro dado interessante que essa pesquisa trouxe, mais de 80% desses consumidores acreditam que as boas práticas do orgânico pode melhorar muito nas questões das pandemias, prevenir novas pandemias, né? Quando um consumidor entra no orgânico, normalmente ele entra pensando num benefício individual de saúde. A gente tem dados, a nossa pesquisa mostra isso, mas quando ele entra, ele começa a entrar num radar de informações que chegam até ele e começa a perceber as outras questões, o benefício coletivo, ambiental e social do orgânico. E para ele começa a ter muito mais valor o orgânico. Então, para quem está no orgânico, vai ter que fazer um trabalho de comunicação muito bem feito, sabe? Entrar, conhecer essa linguagem. É muito diferente a forma que você aborda isso, os colaterais que você traz, o tipo de imagem que você traz, tá? As redes sociais não vai poder ficar fora, o Instagram, o LinkedIn, mesmo o Facebook tem ajudado muito a construir essa imagem e essa linguagem. Todos nós aqui sabemos que a gente vive um cenário um pouco esquisito, né? Nem precisa falar disso, mas tem tanta coisa bonita acontecendo no Brasil. A gente vê uma periferia, quase um marketing de guerrilha, né? Usando a linguagem publicitária do marketing. Pequenas coisas, muitas coisas locais acontecendo, uma espécie de sustentável compra de sustentável. E tem uma geração que é tão bacana, né? Não só o milênio, mas essa geração Z, pouco apegada a essas marcas tradicionais. As grandes marcas já não têm um significado que para muitos tinham de trazer uma certa segurança. Para essa geração, que ela, enfim, ela desmonta esse brinquedo que é o produto e quer saber seu passado, qual que é o seu impacto, quem se beneficiou, e quer saber também o seu futuro, tá? Qual que é o impacto que isso vai ter. Ou seja, a gente chama isso de marketing de valor. E a comunicação, muitas vezes, é algo muito singelo. Nada, aparentemente, muito elaborado. Tem situações assim de um café, por exemplo, em papel craft, com uma etiqueta colada, um rótulo, que estampa assim, a cara de um produtor, né? A expressão daquele produtor, e isso tem um valor muito grande para esse público que está vindo. Né? É difícil explicar, tem algo de subjetivo disso, é algo que ele olha assim, olha, isso aqui para mim tem muito sentido, isso para mim tem muito valor. E quando esse público está navegando ali no Instagram, ele percebe quando é uma foto, mesmo assim,
Não tem a mesma iluminação que uma foto bem elaborada por um fotógrafo profissional, mas tem algo ali que diz muito mais para ele. Ou seja, existe uma certa desconstrução e um senso crítico ao mesmo tempo. E o orgânico, ele passa muito por essa via de comunicação. Algo de rusticidade, algo de transparência. E o orgânico tem uma oportunidade de contar boas histórias verdadeiras. Eu lembro de uma propaganda que tinha da Folha de São Paulo, que era muito interessante, que ela falava assim, isso faz muitos anos, né? É possível contar um monte de mentiras dizendo somente a verdade. Isso serve muito para a propaganda, serve muito para, quem sabe, usar as estatísticas a favor. E o orgânico não precisa, né? Ele tem boas histórias, tem muito insumo, sabe, para que a gente chama de storytelling. E muitas vezes não precisa ser nada muito elaborado. E quer ver um exemplo de coisas que acontecem muito na linguagem dos orgânicos, que traz um valor muito interessante, né? Uma embalagem simples, que na frente está escrito o quê? Os ingredientes. A tabela nutricional ali já logo de cara, tá? E voltando à questão das marcas, né? A nossa pesquisa mostrou que uma grande parte dos consumidores, eles não sabem citar, assim, marcas de orgânicos. E o que isso mostra para a gente? Que o orgânico, dentre os seus diversos significados, ele é uma marca. Ele é uma marca coletiva. Se você colocar um produto light sem marca, não sei se vende. Se você colocar um produto diet sem marca, não sei se ele vende. Mas se você colocar um produto orgânico sem marca, ele vende. Ele vende porque é o único que tem uma lei, né? 10.831. Por que eu falo assim, entre seus diversos significados? Orgânico não é só uma lei, sabe? Orgânico, como muita gente pensa, não é apenas um produto sem agrotóxicos. Orgânico é um estilo de vida. Orgânico, ele também é um pensamento. Quando eu falo pensamento, muito próximo da agroecologia, sabe? Uma cosmovisão, uma maneira de pensar o mundo, um olhar orgânico. Então, tem muita coisa que o orgânico precisa ser comunicado ainda. Tem muita gente que não sabe o que é orgânico. E esse é um trabalho que a gente tem que fazer em conjunto. É um trabalho de formiga. Por isso que a associação ela pode ajudar muito nisso. E principalmente trabalhar em conjunto com outras associações. Eu vou contar uma situação que aconteceu aqui em Curitiba, num desses mercados, que é um mercado até interessante para quem conhece os Estados Unidos, é um mercado que assemelha muito ao Trader Joe, tem uma pegada moderna, muito hortifruti, e tinha uma degustadora degustando um que eles chamam de leite feito à base de planta, né, plant-based, e orgânico, né? Não era uma degustadora profissional, era uma profissional do próprio supermercado ali. Não vou nem discutir se isso pode gerar uma questão trabalhista ou não. Mas eu perguntei para ela, escuta, o que é um produto orgânico? Ela teve muita dificuldade de explicar o que era um produto orgânico. E também perguntei como é que faz, né, para saber se é orgânico. Teve muita dificuldade também para... no fim, acabou encontrando ali o selo de orgânico. Ou seja, o próprio varejo precisa se aculturar muito. E está aí uma oportunidade para a gente poder fazer um trabalho de literatura com esse varejo aí. Enfim, capacitar todas as pessoas, saber manusear um produto orgânico ali dentro.
E isso mostra o quê? Que a gente tem oportunidades, mas tem muito que avançar no entendimento do orgânico. Quando a gente fez a nossa pesquisa, algumas respostas tivemos que desconsiderar. Por quê? Mostrava que muita gente achava que estava comendo orgânico, mas não estava. Porque o entendimento do orgânico que eles tinham estava errado. Então, está aí o nosso desafio, levar entendimento, levar uma educação orgânica. Mas, enfim, como participar desse mercado que cresceu 30%? É aquilo que o varejo já me disse, vir com vir com um produto, a demanda tem, de uma forma organizada, existe uma certa tolerância, claro, né, que você planeja e sim, pode acontecer coisa, e isso não deu, tá, tudo bem, a gente entende, né? Agora, essa parte, tem uma parte que pega muito, que até tem um termo aqui que eu anotei, que eu achei muito legal. Alinhamento de expectativa. Isso é o que pesa muito, sabe? E outra coisa também que ajuda muito é estar aberto a críticas. Eu tenho um associado nosso aí, que é um produtor muito interessante, e ele me relatou uma situação que ele entrega para diversos restaurantes, e ele relatou o seguinte, que ele perguntou, escuta, como é que tá? Tá gostando do meu produto? Esse cliente dele ficou surpreso. Olha, nunca um produtor tinha perguntado isso para mim. Eu achei muito legal perguntar isso. Porque esse cliente dele percebia que não estava muito aberto a uma crítica construtiva. Então, eu acho que tem que, né, ter um pouco mais de abertura de aceitar isso. Porque a gente vive disso, né? A gente vive de melhorar o produto para atender essa demanda aí, né? Então, eu encerro por aqui. Já passou aí quase uma hora, né, de conversa e eu sou muito otimista com a relação dos orgânicos, porque a gente percebe, né, pelo tudo que nos chega, seja das redes sociais, seja dos e-mails, ou do próprio varejo, de novos associados que estão vindo. Muita gente sabe que vai passar por um período um pouco difícil, mas não só os orgânicos, mas que tem um futuro muito promissor aí, tá? Tanto assim como propósito para o planeta, para o bem-estar de fazer uma boa entrega e como um negócio lucrativo aí para todo mundo. Éder, com você. Show de bola, ô Kobe. Uma aula aí de comércio, passando toda a visão, né, de sistêmica mesmo. Parabéns aí pela palestra. O chat aqui estava bastante animado também, por enquanto que você fazia sua apresentação. Muitas pessoas contribuindo, Alci, Juan, Gabriela, Marquinhos. Então agradeço aí demais pela participação. Nós temos algumas perguntas aqui. Caso mais alguém queira caso mais alguém queira fazer a pergunta, pode utilizar o chat, tá bom? Vamos começar pela pergunta do Alci, Ocob. Ele pergunta qual o comparativo do custo de produção de um produto orgânico versus um produto convencional e qual a expectativa de valor de um referente ao outro. Olha, existe um consenso mundial, tá, que o orgânico poderia ser premiado em 30%. Claro que isso é uma média, né? Você pega um produto hoje no Brasil como carne, principalmente carne bovina, fica difícil aplicar essa regra. Por que se vende, um dos itens que mais vendidos no Brasil é o açúcar? Porque o açúcar é produzido em escala, né? Quando chega lá na gôndola,
a diferença de preço não é tão grande. O consumidor enxerga esse benefício, sabe? Pô, vou pagar um pouco menos para levar o orgânico. Quanto à produção, os insumos convencionais não são baratos, né? E com essa pandemia, muita coisa encareceu. Porque são muitos itens importados, muitos itens dependem do petróleo. E o orgânico, isso não quer dizer que não subiu também, mas ele, para o orgânico, subiu um pouco menos. O que eu diria assim, para o convencional, começou a encarecer algumas coisas. O que encarece no orgânico é a mão de obra. Sempre demanda mais mão de obra, né? E, aliás, para quem quer empreender, se ele não entende muito bem do negócio, ele tem que se cercar de pessoas que entendam bem e queiram fazer um trabalho bacana. Mas se ele não entende bem do negócio, ele vai ter que saber lidar com pessoas. Essa é uma, né, é uma regra fundamental. Então, eu não tenho esse comparativo, porque eu não entendo muito de convencional, né? Agora, você vê lá no Rio Grande do Sul, nós temos os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina, que são os assentados do MST. E eles conseguiram segurar o preço. Os orgânicos são os que mais estão conseguindo segurar os preços, tá? Não repassar para os seus clientes. Então, achatou um pouco a diferença de preço entre convencional e orgânico. Eu vejo, bom, eu estou em Curitiba, tá? O preço do tomate aqui já faz tempo que está na casa dos R$10 o quilo. O preço dos cítricos já faz muito tempo que está na casa dos R$6, R$7 o quilo para o consumidor final, tá? Esse arroz que eu compro, né, dos assentados também conseguiram manter o preço deles aí. E o convencional não, tá? Muito convencional aí subiu demais, né? Principalmente o arroz, feijão, por aí vai, né? Ótimo, Cosmo. A Gabriela Morgante, ela fez a seguinte pergunta: quais os principais assuntos ou fatores que ele vê que você vê como relevante para divulgarmos para os potenciais clientes em relação aos storytelling? Por exemplo, o que os consumidores ou mercado estão interessados em saber que nos ajude a mostrar a diferenciação do produto orgânico versus não orgânico? Olha só, eu acho que uma empresa como a Gabriela Morgante trabalha numa empresa estruturada, grande, e são vários públicos que ela tem que se comunicar. E para cada público é uma linguagem, né, diferente. Muito da comunicação é B2B, ou seja, né, de empresa para empresa, né, vocês produtores para os compradores, principalmente internacionais. É passar uma ideia de regularidade de entrega, um histórico de estrutura, de qualidade, enfim, mostrar toda essa parte madura que vocês têm, por exemplo, de laboratório, esse trabalho de comunidade, está dentro do que eles chamam hoje do ESG, né? Sabe, o orgânico chegou muito antes, né, disso aí. E o que eu percebo muito é que muitas empresas, isso quando eu estava mais perto nesse trabalho do Apex, quando a gente tinha que fazer a comunicação das empresas, o que elas mandavam, elas queriam explicar o que era um produto orgânico para quem já estava acostumado a saber, a comprar o que é um produto orgânico. Não é por aí, sabe? Isso é uma comunicação que você tem que fazer com o teu consumidor, né? Então, da mesma forma, você tem uma comunicação diferente para fazer com os colaboradores, com toda essa cadeia aqui, né, que vocês têm aí, que vocês montaram. E para o consumidor, eu vou dar um exemplo do que a gente faz. Tem muita coisa que a gente não é direto. A gente usa colaterais, imagens, tem que formar imagem, grudar certas imagens ao diálogo do orgânico. Eu vou evitar agora de falar a palavra narrativa. Eu comecei a não gostar dessa palavra narrativa.
Então, acho que o diálogo ele se assenta melhor aqui. E quando eu coloco, sabe, uma foto de um sabiá botando ovo numa plantação de tomate, isso conversa muito. Então, você relaciona, nossa, é ao contrário do livro que a Rachel Carson escreveu em 1962, nos Estados Unidos, chamado Primavera Silenciosa. Ela escreveu esse livro porque ela andava pelo campo e não escutava mais os sons dos pássaros. Aliás, foi esse livro que ela trouxe uma questão e foi muito importante para o movimento dos orgânicos, né? Os Estados Unidos, praticamente, metade né, do mercado mundial de orgânicos está lá. Eu acho muito interessante. É um país que, se existe uma coisa boa no mundo, lá tem em quantidade. Mas também, se existe uma coisa ruim no mundo, lá tem em quantidade, né? Mas você vê, nos Estados Unidos, no ano passado, cresceu 12%. Isso é muito significativo para o tamanho da base que eles têm. Tá? Então, acho que deu para entender um pouco, né? Começa a trazer imagens, trazer... tem umas frases assim que... vou dar um exemplo de algumas frases que a gente traz. É um humor assim que ele mexe, né? Ele toca. Uma foto de uma mangueira, né? Com aquelas mangas orgânicas bonitas, tá? E a natureza colocando suas manguinhas orgânicas de fora. Sabe? Qual outra que a gente fez esses dias? Pegamos um poema do Cacaso, né? Do poeta Cacaso, né? Que eu achei por acaso, até rima, né? A natureza anda muito desarvorada. Sabe? Então, você consegue formar imagens e trazer de uma forma light. A gente evita levantar essa bandeira contra os agrotóxicos e tal. Não, até porque a gente acredita que existem produtos orgânicos que são bons, ou produtos não orgânicos que também são bons. Um exemplo disso é a agroecologia. Muita gente não quer certificar isso, né? E ele é orgânico dentro do significado do pensamento orgânico, mas não é orgânico dentro da legislação de orgânico. E existe gente com uma responsabilidade muito grande na hora de aplicar seus insumos convencionais, seus defensivos, né, convencionais. Agora, o que a gente defende, né? Defende que o orgânico é bom para evitar você a não cair numa armadilha daqueles produtos que não dá para chamar nem de convencional, de tão ruim que é. Então, ele não convém. E o malefício é invisível. E como é que você faz para se defender e não cair numa estatística daquilo que pode prejudicar a tua saúde? Está aí um produto orgânico, aqui tem um selo que comunica para você, né, que você não vai ingerir essa substância para te colocar em risco. Legal, Kobe. O Nildo Silva perguntou como a Dinamarca chegou àqueles 12% que você mencionou, e ele concluiu: no Brasil falta incentivos fiscais? Então, tem um estudo muito interessante, tá, desenvolvido por um parceiro da gente, o Lucas Lima. Ele fez a tese dele, né, em cima desse case da Dinamarca. Depois, por e-mail, posso enviar, né, tá aberto, que ele faz esse comparativo, inclusive, de SWOT, né? Por que política pública é importante, sabe? Eu vou dizer uma coisa: quais são os 3 estados do Brasil que tem mais unidades produtivas cadastradas no Ministério da Agricultura? São Paulo, por ordem de grandeza: Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E não por acaso são estados assim que têm uma expressividade muito grande em extensão rural. Não é uma extensão rural para levar assistência técnica, né? Levar assistência técnica, você detém o conhecimento, mas é uma extensão rural para levar educação, para levar capacitação para que esses produtores comecem a fazer por si próprios, né? Eles
começa a deter a tecnologia, né? O conhecimento técnico também. Então, só o Paraná tem mais de 80, não, mais de 100 profissionais da extensão rural, extensionistas, aqui chama-se Imater, dedicado aos orgânicos. Rio Grande do Sul tem mais ainda, São Paulo tem mais ainda. Então, como faz diferença, né? É claro que também aqui no Sul, o que contribuiu muito para, né, dentro da história dos orgânicos foi a Ecovida. Ecovida é uma associação de produtores agroecológicos que se certificaram, criaram um selo SPG, né, o PAC, e eles levaram muita consciência assim, de uma alimentação saudável, não só nas capitais, conseguiram levar isso para o interior, cidades como Laje, Caxias do Sul, Londrina, e isso ajudou muito a esses estados aqui serem grandes consumidores e produtores de orgânicos. Ótimo. Dando continuidade, o Marcos de Lima Silva, ele fez a seguinte pergunta: o quão utilizado está sendo o blockchain no mercado de orgânicos? Os clientes conseguem enxergar valor agregado ao produto que utiliza essa tecnologia? Não, o cliente não consegue, ele não sabe ainda, né? Para os orgânicos é relativamente novo, tá? Além dessa plataforma unirorgânicos.com, sabe? Eu não conheço assim uma outra plataforma usando a tecnologia blockchain, tá? Essa tecnologia de validação, né? Você coloca um documento lá e ele vai se validando né? E enfim, né? Ninguém sabe exatamente como é que funciona essa criptologia aí. Em criptologia. Como é que é? Até esqueci a palavra, né? O Juan Carlos Rodrigues Freire, ele perguntou: na sua opinião, de alguma maneira o histórico e a fama do Brasil em produzir de forma não sustentável pode causar desconfiança e prejudicar na venda para o mercado externo? Se sim, de que maneira? Olha, esse é um assunto muito polêmico, né? Sabe? Porque convencional ou não, tem muita gente produzindo de forma sustentável ou procurando ser sustentável. Alguns na marra porque sabe que não vai ter mercado. Tá? Tem muito comprador que já começando a exigir selos de boas práticas, seja Global Gap ou Packing, enfim. Tá? Então, agora, a demanda por alimento no mundo inteiro é grande, né? E se vende muito ainda ração, produz para ração animal, né? Que não sei, tenho dúvidas se realmente é produzido de forma sustentável. Tá? Até porque, o que é sustentável, né? É muito complexo saber o que é sustentável. Né? Tem gente que considera o orgânico não sustentável, porque acha que vai ter que demandar mais terras para se produzir orgânico. Né? Então, às vezes tem um olhar muito estreito para aquilo que é sustentável. Né? Então, e tem situações assim, você detona uma área, começa a plantar umas coisas nativas, mas planta um monte de coisa arada que não é nativa, agora porque plantou esse tantinho de coisas nativas, ele acha que está fazendo um trabalho de sustentabilidade. É sustentabilidade isso? Legal. Vamos ver aqui mais perguntas. Deixa eu retornar aqui ao chat. Só um momentinho. Eu não entendi bem a pergunta aqui, mas mesmo assim eu vou fazer. Pode ser que você consiga entender melhor que eu. Não tem o nome do participante, tá apenas como convidado. Pergunta: por que o Brasil está a passos largos quanto à produção orgânica em relação aos demais países como a Dinamarca, que tem avançado? Então, essa é uma pergunta boa, tá? E a Dinamarca é um país pequeno
E não é um país que tem essas sesmarias de produção, larga escala, toda essa monocultura, né? É um país que tem muitas políticas públicas, muitos incentivos para produtores. Agora, tem renda, né? E tem uma... A Europa teve que aprender na marra, né? A ter um pensamento ecológico, né? Sabe? E o Brasil ainda vive na cultura da abundância. O que eu quero dizer com isso, com cultura de abundância? Achar que as coisas não vão acabar. Tá? Então, isso faz diferença. Não, aqui, né, aqui acabou, a gente reverteu, temos que manter e temos que ampliar isso. Tá? E o Brasil ainda tem muita coisa para ser destruída, né? Então, essa cultura de abundância aí atrapalha muita gente. A questão da renda é fundamental, né? E a Dinamarca também, ela está inserida naquele contexto da Europa que tem muita troca, tanto produto que sai e que entra ali. E o Brasil, para importar produto orgânico, é muito complicado. Não só para mandar para fora, mas falta muito acordo, esses acordos de equivalência. Só tem com o Chile até agora, né? Então, para você importar um produto, sabe, ver toda a cadeia, sabe, entrou uma pimentinha, você tem que ver pô, aquela pimentinha que entrou nesse ingrediente, como é que está o certificado disso. E aqui, para você exportar, você tem que ter a certificação por auditoria, sabe? Só o Chile que aceita a certificação OPAC. Então, acaba encarecendo muito isso. E o fato sabe, de não estar mais aberto esse mercado internacional dificulta. Então, a gente fica um pouco fechado, fica uma construção mais lenta, menor, e encarece, né? Mas estamos construindo. O Brasil, né, ele nunca deixou de crescer nos orgânicos, né? Alguns podem argumentar que o Brasil tem um modelo de agronegócio que é meio na contramão, né, do pensamento orgânico, mas os Estados Unidos também. No entanto, os Estados Unidos, sabe, é o maior mercado de orgânico no mundo, só que lá tem renda, tem muito consumo, e tem muitos pequenos produtores que conseguem viabilizar seu negócio, tem uma mão de obra valorizada, né, que consegue se manter no campo. Então, todas essas coisas contam. Legal, Kobe. Então, essa pergunta foi a última. Você gostaria de fazer seus agradecimentos, suas considerações finais antes do encerramento? Então, não, acho que o que eu queria dizer, assim, é passar um recado de otimismo, né? Eu agradeço muito aí a presença de todos. Querem conhecer mais sobre as pesquisas, organis.org.br, sabe? Pode baixar gratuitamente as duas pesquisas ali, pode baixar nossa enquete, nosso e-book, pode usar todo o nosso material para compartilhar, porque o que a gente quer é que o orgânico cresça, né? Que o setor cresça. Esse é o nosso propósito. E para crescer, ele precisa ser bem comunicado, tá? Então, e comunicação não é barato, custa caro comunicar. E a gente faz um esforço muito grande para crescer na mente. Isso é uma coisa legal. O orgânico está crescendo na mente. Esse espaço de 15 centímetros aqui é muito difícil de conquistar. É muito difícil de criar um posicionamento aqui, sabe? Nos anos 80, os marqueteiros chamavam isso de posicionamento, né? A batalha de percepção, você conquistar a mente do consumidor. E quando a gente ia fazer um trabalho de design, um trabalho de propaganda, a primeira pergunta é: como é que você quer ser percebido? Sabe? E a pergunta hoje parece que é um pouco diferente. Como é que você quer ser buscado? Ou seja, você cria conteúdo relevante, né, no teu negócio, no teu segmento, para ser buscado.
sabe? O teu produto vem depois, o que vem antes é aquele valor, sabe? Que está contagiado positivamente com o teu produto. Ótimo, Kobe. Eu vou fazer meus agradecimentos aqui também e vou chamar Gabriela, posteriormente Joaquim, né, para também fazer seus agradecimentos, suas considerações. Pessoal, eu acredito que nós conseguimos atingir o objetivo dessa semana, né? Foi feito com muito esforço, com muito suor, né? Mas acredito que o objetivo foi atingido, que é tornar a atividade de certificação, produção, comercialização de produtos orgânicos cada vez maior, mais popular, mais acessível para as pessoas. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pela colaboração durante essas 4 noites. Compartilhar esses momentos com vocês foi único, foi incrível, né? Meu agradecimento especial ao Kobe, que aceitou fazer parte desse momento tão especial e enriquecedor para todos nós. Lhe parabenizo pela condução, pelo conhecimento, pela clareza no repasse das informações. Gostaria de chamar a Gabriela também para dar uma palavrinha e posteriormente Joaquim para finalizar nossa primeira semana do alimento orgânico. Só deixa eu, né, complementar, eu agradeci no começo né, e assim, agradeço de novo e dizer que, né, foi uma honra muito grande, né, ter participado e continuar participando aqui. Oi, Gabriela. Oi, Kobe, tudo Oi, bem? Legal, bacana. Então, eu queria primeiro aí agradecer aí ao Kobe. Muito legal, Joaquim, esse momento também que você e a equipe proporcionaram, né, para nós aqui, para todo mundo. E dizer que, assim, eu sou muito grata por trabalhar numa empresa, né, que realmente tem como filosofia o orgânico. Por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que nós fomentamos essa semana, né, do alimento orgânico, porque é o que nós somos, parte, é a nossa essência, né? E é o mercado que hoje a gente atende, né? Então, realmente nós vestimos a camisa, nós levantamos essa bandeira, temos a Orgânicos como um grande parceiro nosso, né? Para levar o orgânico para o mundo, né? E isso realmente faz parte da nossa missão, né? Então, não sei se todo mundo que conhece, mas nós fazemos parte do grupo Emoi, né? E a missão da Emoi é ajudar as pessoas a viverem melhor, né? E com certeza está super linkado aí a questão do orgânico, né? E a nossa missão aqui, Brasil, né? Do nosso site Brasil e da Nutribotânica, que é uma das marcas da Emoi, entregar consistentemente, né, produtos de qualidade, com custos, com preços competitivos, né, e é isso que a gente faz, né, então a gente tem muito zelo e nós acreditamos e fazemos verdadeiramente, genuinamente o orgânico, porque como o Kobe falou, uma filosofia, né, um estilo de vida, e é isso que a gente acredita, né. Então, obrigada, Kobe, pela sua participação, foi show de bola, excelente. Concordo com tudo que você disse. Temos um longo caminho a percorrer aqui, mas estamos juntos nessa, né? E a gente acredita realmente. E obrigada, Nutrilite, obrigada, Joaquim e Éder, por esse momento aí. Foi show de bola mesmo, viu? Muito bom. Valeu, agradecer aí o Gobi pela excelente palestra, pelas palavras, assim, realmente abre bastante a nossa mente aí em relação a vários aspectos, principalmente vamos dizer, essa ponta da cadeia que é o mercado, né? A gente tem tantos produtores bons aí que produzem tão bem e a gente precisa se aperfeiçoar também como vender mais e propagar aí esses produtos orgânicos, que não é, como você falou, não é só um produto, é uma filosofia realmente, e é uma filosofia do bem, né? E dar os parabéns aí pro Éder pela condução, pela organização do trabalho, e o Marquinhos também, a Raquel. Realmente foi muito bacana, foram 4 dias assim, para mim foi excelente, foi uma reciclagem, a gente tá, né, passamos por uma reciclagem esses dias, e fechando aí com o Gobi, foi chave de ouro, e realmente abriu a mente aqui, deu para ter bastante inspiração, e realmente estão aí de parabéns aí, foi uma semana muito legal, espero que a gente tenha plantado aí a semente do orgânico e que surja aí novos discípulos, e que todo esse time aí, mais de 100 pessoas todo dia aí participando e tal, espero que cada um plante essa semente também no nosso Brasilzão e a gente consiga aí, quem sabe, chegar pelo menos perto da Dinamarca, quem sabe daqui uns dias, né?
Mas quem sabe, chegamos lá. Quem sabe, lá. Então, com muita força e fé, nós vamos lá conseguir. Então, parabéns a todos e agradecer também a participação de todo mundo. Foi muito legal. Obrigado, Joaquim. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até 2022. Abração. Valeu. Valeu, Tchau. Tchau. Até mais. Valeu. Well,